Então, gente, nós estamos lascados, essa que é a verdade. Toda a discussão política brasileira é besteira, ajudada pelo pessoal universitário. Porque eu fui capaz de fazer um plano e botar esse plano em ação e obter o resultado que eu queria. O meu plano foi simplesmente mudar o panorama cultural, abrir o rombo dentro da hegemonia e permitir a discussão. No vídeo de hoje vamos maratonar em 4 vídeos do professor Olavo de Carvalho, onde ele irá falar sobre o fenômeno da educação brasileira. Este será o primeiro de 4 vídeos. O professor começa falando sobre seu convite para ser ministro da Educação, o qual não aceitou e ainda disse que não havia no Brasil ninguém qualificado para essa função. Ele fala também que dar esse tipo de educação a um pouco de gente no Brasil já seria ruim. Imagine dar para todos, pois a educação brasileira é uma das piores do mundo. Acompanhe. Eu queria fazer aqui algumas considerações sobre o fenômeno da educação, já que me sugeriram para ministro da Educação, coisa que eu não vou aceitar jamais. Eu, na verdade, não acredito que exista ninguém habilitado no Brasil a ser ministro da Educação, porque o problema da educação brasileira é absolutamente insolúvel e não adianta você nomear um ministro do impossível, porque ele não fará o impossível. O problema da educação brasileira, eu acho que é um problema que, se a sociedade tomar consciência de que ele existe, de que é preciso fazer algo, e se cada um assumir a sua responsabilidade perante esse problema, nós levaremos no mínimo 50 anos para alcançar um patamar razoável. Não digo para competir com outros países, mas para atender o mínimo das nossas necessidades. E a primeira coisa que impede que a gente faça isso é o próprio conceito que eu já mencionei outro dia, da educação como um direito, e pior ainda, como um direito de todos, né? A educação brasileira é tão ruim, que se você a desse para um pequeno número de pessoas já seria ruim. Dar para todos, então, é um mal imensurável. E, em segundo lugar, muita gente acredita que os nossos problemas na área vêm da falta de instrução. Ao contrário, eles vêm da instrução, não é a falta de escolas. O mal não está na falta de escolas, está nas escolas. As escolas são produtoras de problemas que nem elas, nem ninguém jamais conseguirá resolver. O primeiro deles é o seguinte: todo mundo sabe que na nossa escola secundária, os nossos alunos são os piores do mundo, recebem a pior formação do mundo e têm o pior desempenho do mundo, ano após ano. Isso aí já vai para muitas décadas que está assim, né? E para vocês verem como é a coisa, teve um ano que o ministro da Educação, isso foi antes do PT, foi o FHC, o ministro Paulo Renato, nossos alunos tiraram o último lugar, ele disse que poderia ter sido pior. Até hoje eu paro para pensar o que num concurso pode ser pior do que você tirar o último lugar. Tem que ter um lugar especial, tem o último e aqui tem brasileiro, é hors concurso para baixo. Então, e os nossos estudantes universitários, 50% deles saem da universidade analfabetos funcionais. Façam a conta, gente. Isso está assim, vai pelo menos uma década e meia. Né? Como nós temos, em média, 8 milhões de estudantes universitários, isso quer dizer que 4 milhões de analfabetos funcionais são despejados no mercado todo ano há uma década e meia. São 60 milhões de analfabetos funcionais. Né? Isso aí é 1/3 da população brasileira. O que nós vamos fazer com essa gente? Você imagina o dano que os analfabetos funcionais produzem em qualquer área de atividade a que eles se dediquem. Quer dizer, é uma espécie de uma rede de incompetência que vai crescendo, e se espalhando para tudo quanto é lado. Medicina, engenharia, segurança pública, direito, tudo, administração, tudo. Então, o problema não é dar educação para as pessoas, o problema é o que fazer com esses desgraçados, né, que nós educamos para o analfabetismo funcional. Este problema é praticamente insolúvel, mesmo porque você imagina 50% dos professores são analfabetos funcionais. Né? Como é que nós podemos elevar o nível de educação sem tirar o emprego dessa gente? Não dá para fazer. Só que se você tira o emprego de 60 milhões de pessoas, você criou uma crise social insolúvel. Né? Você entende por que eu não quero o Ministério da Educação? Porque esse ministério é só para constar, é só para fazer bonito, tá certo? Você não vai conseguir fazer absolutamente nada, tá certo?
e quando você sair vai estar tudo do mesmo jeito ou pior. Eu creio que o problema da educação tem que ser encarado por toda a sociedade brasileira. Cada brasileiro tem que assumir a responsabilidade por isso e entender o tamanho do rolo que nós criamos. Fomos nós que criamos, foram as escolas que criaram esse rolo. Ora, as escolas estão na mão de quem? Estão na mão de demagogos, esquerdistas, comunistas, pelo menos 50 anos. Né? Quer dizer, o primeiro setor que a esquerda, em que a esquerda realizou sua ocupação de espaço foi a mídia. Eu estava lá, eu vi como é que isso aconteceu. Em seguida foram as universidades, em seguida toda a rede de ensino. E o objetivo deles é só formar militantes ou eleitores, é só isso que eles querem, eles não querem mais nada. O que ajuda a produzir essa situação é a mesma ideia de que a educação é um direito, de que é algo que o sujeito merece e que o governo tem a obrigação de dar a ele. Ora, o que eu sei é o seguinte: se você recebe alguma educação, por pequena que seja, isso significa que você está preparado para desempenhar tarefas que são de maior responsabilidade do que as do povão. Quando eu era jovem, havia ainda entre os estudantes brasileiros a consciência de que eles eram a parcela mais esclarecida da população e que, portanto, eles tinham uma responsabilidade pelo desenrolar dos acontecimentos. Eles tinham realmente essa consciência. O negócio está na nossa mão e nós temos que fazer alguma coisa. Mas isso foi até a década de 60. A partir dali, os estudantes começaram a virar os coitadinhos. Eles precisavam disso, precisavam de mais daquilo, e o governo tinha que dar para eles. Eu lembro que havia, entre os anos 70 e 80, havia o fenômeno dos excedentes, que os camaradas que eram aprovados no exame vestibular, mas depois não tinha vaga para eles. E eu assisti várias reuniões entre os representantes desses excedentes e o ministro da Educação, Tarso Dutra, Jarbas Passarinho e outros. Tá certo? E o que o governo fazia? Prometer, todos terão vagas. A educação é um direito de todos. Quer dizer, não foi o PT que inventou isso, não. Isso aí já veio do tempo do governo militar. Então, isso aí é uma coisa de você lisonjear, né, a juventude, prometendo a ela um benefício. Eu digo, mas escuta, mas você realmente adquire a educação superior para ganhar um benefício ou para você desempenhar uma tarefa mais difícil e de maior responsabilidade que os outros não podem? Os retiram o diploma de medicina para quê? Para ele subir na vida, para ele ser o gostosão? É para isso? Em primeiro lugar, nenhum diploma por si não garante nenhuma ascensão social. Nós sabemos disso, mas uma coisa que é certa é que a responsabilidade que ele terá será maior do que a dos demais. Se você é apenas um ascensorista, digo, bom, assessor, quantos andares tem o prédio? 10? Então, se você souber contar até 10, dá para ser assessorista. A 11 eu não sei mais. Não precisa, porque não tem 11º andar. Tá certo? Pelo menos no meu tempo, as pessoas pensavam assim, quer dizer, a instrução é necessária para certas funções, ela não é um benefício que as pessoas vão receber. Ela é o preparo que recebe para desempenhar certas funções socialmente úteis e que requerem um conhecimento a mais. Ora, esta noção desapareceu completamente. A educação passa a ser, vamos dizer, o objetivo da educação passa a ser o estudante e não o trabalho que o estudante, depois de formado, vai realizar para o benefício da sociedade inteira. Então, isso já basta para fazer todo estudante um ladrão. Porque você está lá gastando dinheiro que não é seu, que ou vem de imposto, ou vem da sua família, né? E isso é um direito. E quais são as obrigações que vêm depois? Nenhuma, em princípio. Né? Então, esses que fizeram o cartaz Educação, Direito de Todos, eu os poria na cadeia. A educação não é direito de ninguém, pela simples razão de que o sujeito ativo da educação, no consenso de todos os educadores, é o estudante, é o aluno. Portanto, é algo que ele vai dar para ele mesmo. É algo que ninguém pode dar para ele. Ninguém no mundo. Né? Ninguém aprende o que não quer aprender. Né? Então, se é ele mesmo que tem que dar essa educação, como se pode ser um direito? Né? Direito, como explicava Simone Weil, é uma obrigação no terceiro. Se você tem um direito, quer dizer que alguém tem uma obrigação para com você. Então, quer dizer, eu tenho obrigação de dar educação para o sujeito que não quer educação?
Como é que eu posso cumprir esta obrigação, meu Deus do céu? Esta é impossível. Isso aí se choca, então, com os princípios do direito. Ad impossibilia nemo tenetur, ninguém é obrigado ao impossível. Então, eu não posso dar educação para quem não deseja adquiri-la. Eu não posso dar educação para quem deseja apenas um emprego, um diploma e o acesso a um emprego, um trabalho que ele não saberá desempenhar. Esse é o sonho de todo mundo. Não precisa ser competente, precisa apenas ter o diploma ou a proteção para você chegar lá. É esta mentalidade que nós estamos colocando em todos os nossos estudantes.